Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para um culto online da Igreja Batista de Vila Ester. Hoje, dia 21 de março de 2021. Estamos fazendo esse culto hoje online por conta das recomendações das autoridades que impedem dos cultos serem presenciais. E com isso, através do direcionamento aí do nosso Deus, também a aprovação aí a direção do nosso pastor José Roberto Ribeiro, nós seguimos aqui e retomamos o culto de forma online e vamos fazer esse culto hoje aqui de uma forma um pouco diferente. Será um tempo reduzido, mas o objetivo é que nós possamos em 30 a 40 minutos trabalhar em cima da palavra de Deus, que nós possamos juntos estudar a palavra, refletir sobre ela e aí conseguimos levar para a nossa vida, levar para a nossa semana a palavra do Senhor para a vida prática. E para isso nós vamos iniciar esse culto dessa noite agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos nossos amigos, pela vida dos nossos familiares, aquelas pessoas que perderam algum ente querido e estão passando por um momento de luto. Nós faremos uma oração agora nesse sentido e em seguida nós teremos a nossa mensagem. Aproveitando para dizer que esse culto ficará aqui disponível de forma online para você depois acompanhar, voltar, estudar novamente, compartilhar com alguém que esteja precisando da palavra do Senhor. E eu ouso dizer que todos nós estamos precisando mais do que nunca da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quiser, você ainda tem tempo de compartilhar, você tem tempo de mandar essa mensagem para alguém. Durante a semana, se você sentir no seu coração, volte e assista de novo essa mensagem para que você possa refletir sobre a palavra. Que os tempos que nós estamos vivendo é muito importante nós estudarmos a palavra de Deus, porque ela traz a paz necessária que os nossos corações tanto necessitam. Para iniciarmos o nosso culto, nós vamos fazer uma oração e em seguida faremos a leitura do texto bíblico e seguiremos para a nossa mensagem. Então convido você nesse instante, você que é nosso irmão em Cristo, você que é nosso amigo que está nos visitando, fique à vontade agora nesse instante, se posicione aí, esteja preparado para ter um momento com o Senhor Jesus. Nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo de Deus nos conduza durante esse tempo, durante esse momento que nós teremos agora para estudar a mensagem do Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos reunidos de forma online para que possamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, cada um na sua casa, onde quer que você esteja agora nesse instante, meu irmão, meu amigo, nós estamos aqui falando com o nosso Deus. E o Senhor Jesus está nos ouvindo, ó Pai. Que o Senhor Deus possa nos ouvir, possa nos direcionar, que o Teu Espírito Santo possa falar no coração de cada pessoa que está ouvindo nesse instante, ó Pai. Que nós possamos ter no coração o entendimento necessário para trazer a Tua palavra, para ser prática diária nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos conduzir nesses tempos que teremos aqui juntos, na semana, durante todo momento que nós nos lembrarmos do que nós estivermos falando aqui. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, fazer morada no coração de cada um, trazer a paz, trazer entendimento, trazer a solução de problemas e que juntos possamos estudar nesse instante a Tua palavra. Eu te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade, no nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo dessa noite falando sobre um tema muito importante para os dias que nós estamos vivendo. E é um tema que eu quero trazer para os irmãos e para os amigos e para os amigos, para que você possa ter isso durante a sua semana, para que você possa refletir com esses textos durante a nossa semana, que irá se iniciar a partir de amanhã. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 42 a 45. Nós leremos aqui juntos Marcos, capítulo 10, versículo 42 a 45. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio,
e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós temos aqui então 4 versículos que são suficientes para que nós juntos aqui tenhamos o entendimento de que cada cristão deve ser um servo. Deve ser um servo do Senhor Jesus Cristo e deve ser alguém que está disposto a servir. E esse é o tema da mensagem da nossa noite. Disposto a servir. E eu quero convidar você para ler esse texto aqui, mas quero convidar você para que você possa pegar um papel ou que você pegue um post-it, eu peguei um post-it aqui, e que você possa anotar. E se você não fizer isso agora, se você estiver aí com seu celular e quiser anotar também aí no seu bloco de notas, faça isso. Porque eu vou te convidar para ler esse texto, mas não só ler esse texto agora. Eu vou convidar você para que você possa, durante a semana, voltar nesses versículos e refletir sobre esses versículos. E se você tem a disposição para servir, que você possa servir. Que você possa servir o Senhor Jesus Cristo trabalhando na sua igreja, trabalhando na sua comunidade, prestando um serviço a alguém que está precisando à sua volta. Tempos esses que nós estamos vivendo, que muitas pessoas precisam de alguém que as ajude. E nós podemos ajudar alguém, nós podemos servir alguém, nós podemos fazer algo para alguém que às vezes nós nem conhecemos, mas que pede a nossa ajuda. E muitas vezes porque nós estamos passando por tanta dificuldade, por tanta tribulação, por tantos momentos difíceis, que talvez alguém pode pensar, mas como que eu vou ajudar outra pessoa se eu estou passando necessidade? O texto bíblico aqui, ele é claro em nos orientar que o Senhor Jesus está nos ensinando algo muito importante. Nós precisamos servir. Mas como eu estou, qual a minha condição, eu tenho como servir alguém? Não importa, a palavra está dizendo que eu posso servir e que eu devo servir. E quando eu servir alguém, eu serei alguém especial. Olha que interessante o que nos diz a palavra aqui. Eu quero voltar a alguns versículos, voltar para o versículo 35, para dar o contexto aqui do que nós lemos, dos versículos 42 a 45. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem nas suas Bíblias, eu estou com a minha Bíblia aqui, se você estiver vendo no seu celular, se você estiver vendo na sua Bíblia impressa, se você apenas não tiver uma Bíblia na sua mão, nós vamos projetar aqui o versículo para você, mas acompanhe comigo o que diz aqui, versículo 35 de Marcos 10, diz assim: Então se aproximaram dele, de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Veja, o Senhor Jesus prontamente se coloca ali para ouvir o pedido daqueles dois irmãos. Tiago e João, irmãos, discípulos do Senhor Jesus. Prontamente Jesus diz para ele: Que quer que vos faça? E eles dizem assim, responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentamos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Veja, eles estavam atrás, talvez aqui nesse instante, depois eles aprenderam isso na sua própria carne, mas aqui nesse instante eles estavam procurando um reconhecimento. Por estar com o Senhor Jesus, eles se encontravam numa situação de talvez pensar, nós somos tão especiais que nós podemos estar um à direita e um à esquerda de Jesus lá na glória. E veja o que Jesus lhes responde: Não sabeis o que pedis. Perceba, quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor em oração e pedimos coisas que nós nem sabemos o que nós estamos pedindo. O que você pede para o Senhor na sua oração? O que você pede para o Senhor quando você está naquele momento do seu devocional ou um momento que você está ali, talvez que você tenha essa prática diária de se colocar dentro do seu quarto, você e Deus ali fechado, e você pega a sua Bíblia e você lê um versículo
e você sente o Espírito Santo de Deus tocando no seu coração. Talvez você esteja sentindo isso agora, lendo esse texto comigo aqui, você pensando assim como eu estou pensando. Às vezes pedimos coisas para Deus que nós não precisávamos estar pedindo. Nós poderíamos estar focados naquilo que é mais importante na nossa vida espiritual, pedindo para Deus e agradecendo ao Senhor por toda a providência que Ele está nos dando, mesmo em tempo de tribulação, mesmo nesse tempo que nós estamos vivenciando, há mais de um ano uma situação de pandemia, há mais de um ano uma situação de restrições, há mais de um ano situação onde muitas pessoas não sabem o que vão fazer amanhã, muitas pessoas que perderam seus empregos, perderam entes queridos. E Jesus diz aqui para esses discípulos: não sabeis o que pedis. Então, como cristãos, o que é que nós estamos pedindo? Como servos do Senhor Jesus, o que é que nós estamos nos preocupando em fazer? E aqui esses dois discípulos chegam para Jesus e perguntam: faça com que eu me assente à sua direita e que ele se assente à tua esquerda. Jesus responde no 38, não sabeis o que pedis. Versículo aqui continua, pois podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? 39, disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Veja, Tiago, ele vai ser morto lá em livro de Atos. Herodes Agripa, ele manda matar Tiago, irmão de João, ou seja, ele recebe aquilo que ele pediu. Ele recebe aquilo que ele pediu diante do Senhor Jesus aqui. E aí Jesus continua, porque aquilo que eles pediram eles vão receber. E aí ele diz no 40, quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Os outros discípulos ficaram indignados com aquilo que Tiago e João haviam pedido. Mas Jesus, chamando-os junto de si, disse-lhes, e aí ele diz aqui, sabeis o que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Veja, o versículo 42, e talvez a primeira anotação aí para você fazer, para você pensar durante a semana. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Então, pegue seu papel aí e anote. Sobre eles exercem autoridade. As autoridades estão aí. Os governantes estão aí. E como nós questionamos, e como nós duvidamos, e como nós reclamamos com os nossos governantes. O que eu vou te dizer aqui nessa noite é que você não se preocupe com os governantes. Você não se preocupe com as autoridades. Porque eles estão lá porque o Senhor permitiu que eles estivessem lá. O que nós podemos fazer? O que você pode fazer? O que eu posso fazer? Talvez eu possa encher a minha cabeça, encher os meus pensamentos com coisas que edifiquem e não ficar preocupado com o que o governo está fazendo ou deixou de fazer, porque a autoridade foi dada a essas pessoas por Deus. O que nós temos que fazer, e a Bíblia nos diz isso, nós temos que orar, nós temos que interceder pelas autoridades. Mas perceba, diante do tema da nossa mensagem aqui, o que Jesus está falando é sobre o serviço, sobre servir. Enquanto João e Tiago estavam preocupados em estar em destaque diante do Senhor Jesus, na glória, Jesus chama eles à realidade e diz a eles sobre algo muito importante, que eles precisavam entender que o cristão, ele precisa servir. Talvez uma das coisas mais importantes que um crente no Senhor Jesus Cristo, alguém que crê no Senhor, alguém que acredita na palavra do Senhor, uma das maiores missões que nós temos é servir as outras pessoas. E eu pergunto para você, como você está nesse assunto? Quem você serviu? Ou quem você está pensando em servir? Então, antes de ocupar o seu tempo discutindo, questionando o que as autoridades estão fazendo, pergunte-se o que eu estou fazendo, o que você está fazendo. Porque como cristãos, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer,
é exercer o servir. Então, nesse versículo 42, e fica como uma marca aí para você pensar durante a semana, por que eu me preocupo tanto com o que os governantes estão fazendo? Eu tenho ciência, eu sei o que nós estamos vendo, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, que muito disso que nós estamos vivenciando é culpa, sim, dos nossos governantes, em qualquer esfera, não vou dizer aqui, não vou nominar A, B, C ou D, mas muitas pessoas têm perdido a paz, porque a cada notícia que sai tem transtornado o seu coração, tem se indignado com o que governante A, B ou C tem feito. Não gaste seu tempo com isso. Não perca sua paz com isso. Coloque-se à disposição para fazer a diferença. Coloque-se à disposição, meu irmão e meu amigo, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. E melhor e mais do que isso, vai fazer a diferença na vida daqueles que cercam você. Vamos aqui, versículo 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Olha, Jesus, ele nos coloca aqui algumas condições, algumas situações que nós temos que ter o coração aberto para entender. Porque eu poderia ler esse versículo e dizer assim, ok, eu vou anotar aqui. Então, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, deixa eu entender aqui. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Mas como assim? Se eu quero ser grande, eu tenho que servir, mas as pessoas que servem normalmente na sociedade são inferiores. Perceba, Jesus está querendo que nós baixemos a nossa bola. Jesus está querendo trazer para nós um sentimento de dependência dele. E nesse tempo de dependência, eu tenho que ouvir a mensagem, eu tenho que receber a palavra e fazer aquilo que a palavra está dizendo para eu fazer. Porque não adianta eu ler um texto bíblico, terminado aqui esse culto, terminado aqui esse momento, ou talvez se você estiver assistindo esse culto durante a semana, ou tiver recebido esse link para assistir depois, você ler esse texto aqui não é simplesmente para deixar de lado e seguir a sua vida adiante. Você pode ler esse texto e fazer com que ele se torne parte da sua vida. Você pode ler esse texto e fazer com que ele impacte na sua personalidade. Mas como que eu vou fazer isso? Lendo de novo, estudando novamente, percebendo que esse texto pode fazer diferença na minha vida. Porque no fim da linha, na soma, o resultado tem que ser positivo para a sua vida. Quantas pessoas têm sofrido porque estão preocupados demais com o que as autoridades estão fazendo, com o que os governantes estão fazendo. Mas vamos nos colocar no nosso devido lugar, que nós podemos fazer a diferença onde nós estamos. Nós podemos levar a paz para alguém que está precisando. Nós podemos servir alguém que está precisando de alguma coisa. Perceba, o servir aqui que o Senhor Jesus faz, ele nos faz nos compararmos aos servos, porque nós somos servos do Senhor Jesus. E para que serve um servo, se não para servir? Para que serve um servo, se não para servir? E se eu digo que eu sou um crente no Senhor Jesus, se eu digo que eu aceitei o Senhor Jesus na minha vida e Ele tem me trazido paz e Ele tem me sustentado, se você tem esse entendimento também, se você está lendo essa mensagem aqui comigo agora, está percebendo que talvez a sua vida não tem paz porque você está se preocupando demais com as coisas que outras pessoas têm feito, pare e medite um pouco naquilo que você tem feito e na diferença que você pode fazer na vida de alguma pessoa. E quando nós lemos aqui, mas entre vós não é assim, pelo contrário, Jesus está dizendo, vocês são diferentes, vocês não são pessoas igual todas as pessoas,
Vocês não são pessoas que vão de acordo com a maré. Vocês são pessoas que fazem a diferença. Vocês são pessoas que vão ser diferentes nesse mundo. Mesmo com tudo isso que nós estamos vivendo, nós podemos ser diferentes. Isso não é algo mágico. Isso não nos coloca em destaque. Isso nos coloca numa situação de servir. Isso nos coloca numa situação de fazer a diferença servindo alguém, levando algo para alguém que precisa, servindo na nossa igreja, fazendo algo dentro da nossa comunidade, diante da palavra do Senhor. O que é que eu posso fazer? Eu preciso reconhecer que eu posso fazer algo diferente na vida de alguém. Versículo 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então ele pega Tiago e João, que estavam querendo na glória sentar à direita e à esquerda do Senhor, e diz a eles assim: quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Perceba, servir é uma atitude que eu posso ter. Servir não depende de recursos financeiros, não depende da minha posição na sociedade, não depende daquilo que outras pessoas podem fazer por mim, depende simplesmente da minha vontade em servir alguém, depende da minha vontade em me colocar à disposição de fazer algo por outra pessoa. Muitas vezes na igreja, quando nós temos eleição de diretoria ou distribuição de cargos ou chamamento de pessoas para prestar alguma coisa ou para fazer algum serviço dentro da igreja, muitos irmãos se ocultam e não querem servir, porque acham que isso vai ser um fardo, que isso vai ser um trabalho a mais, quando na verdade deixam de sentir na pele o gosto bom de servir outras pessoas, fazendo o trabalho do Senhor. Então, se você tem a disposição, se você é chamado para servir, sirva. Se alguém pede para você fazer algo e você pode fazer, faça, porque todos nós podemos fazer algo para o Senhor Jesus e servir também outras pessoas quando alguém precisa. Se alguém precisa de você, faça algo para essa pessoa, porque você pode estar sendo instrumento de Deus para impactar a vida de alguém. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Isso é muito forte, isso é muito profundo, porque isso mexe com o meu orgulho, isso mexe com o meu conforto, isso mexe com a minha satisfação pessoal. Talvez eu tenha que ter o privilégio daquilo que eu tenho, tirar um pouco e dividir com alguém que está precisando, alguém que está necessitando. E aqui eu tenho um ponto muito importante para colocar para você, irmão e amigo. Muitas pessoas hoje não ajudam outras pessoas porque elas partem da premissa que essa outra pessoa está fazendo isso de má fé, que ela está pedindo ajuda de má fé, que ela está pedindo ajuda para se aproveitar de você. Irmão e amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é obrigação sua. Isso não deve ser preocupação sua. Apenas faça. Deixa que, se essa pessoa estiver pedindo ajuda e estiver fazendo algo de errado, estiver se aproveitando da sua boa vontade, ela pagará o preço. Ela pagará o preço. Não se preocupe com isso. Apenas faça a sua parte. Ajude, contribua. Faça a diferença na vida de alguém. Seja servo, seja alguém que não questione. O servo não tem o direito de questionar. E nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, servos daquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que bebeu do cálice, ele morreu no meu lugar. E quando ele fala para mim que eu preciso servir, quando ele fala para você que você precisa servir, eu te pergunto, nós não temos que servir? Nós não temos que olhar para alguém que está precisando e fazer algo por essa pessoa? Se eu tenho algo sobrando que eu posso dividir, eu não tenho que dividir isso com alguma pessoa? Reflita sobre isso. Versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu posso olhar para esse exemplo e fazer isso também na minha vida. Então vamos aqui, esses 4 versículos, vamos ler de novo aqui e colocar isso na nossa mente para nós reforçarmos para a nossa semana. Nós temos aqui o versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Primeiro item que eu peço para você anotar aí, número 1, para você pensar aí durante a segunda-feira. Não se preocupe com as autoridades. Não se preocupe. Experimente fazer isso. Não se preocupe com as autoridades. Vou colar aqui na minha Bíblia. Versículo 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Eu tenho que servir. Eu tenho que servir. Terça-feira. Eu tenho que pensar que eu tenho que servir. Versículo 43. Versículo 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Ora, o que eu tenho que pensar aqui? Eu não preciso ser o primeiro de lugar nenhum. O Senhor Jesus já é o primeiro. O Senhor Jesus já está em destaque. Então eu tenho que fazer a diferença. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Comece a orar na quarta-feira. Quem eu posso servir? Quem eu posso servir? Versículo 44. E aqui, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Segunda, terça, quarta, quinta-feira. Reflita sobre isso. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Você é servido por muitas pessoas? Você tem muitos privilégios? Você tem muitos benefícios? Pense, como reduzir isso na sua vida? Como reduzir muitas vezes o nosso orgulho? Nós vamos pensar juntos. Como quebrar o meu orgulho? Esse versículo 45, ele tem muitas aplicações para as nossas vidas. Mas, por que eu estou dizendo aqui para você pensar em quebrar o seu orgulho? Porque na sexta-feira, que é o último dia da semana, desses 5 dias da semana que vão se iniciar amanhã, você vai estar lendo esse texto. Eu quero propor para você que de hoje até o próximo domingo, vou lançar um desafio para você aqui. Se você quiser, se você não quiser também, fique à vontade. Eu quero que você olhe ao seu redor. Eu quero convidar você, na verdade eu não quero, eu estou convidando você a olhar ao seu redor, a olhar as pessoas que você conhece, a olhar aos seus amigos, a olhar alguém que está precisando e que você ajude essa pessoa. Ah, mas como que eu vou ajudar essa pessoa? Financeiramente, se você tiver condição, ajude financeiramente. Ajudando com comida, se você puder, ajudando com comida. Tem pessoas que estão passando fome e muitas vezes estão próximos de nós. E nós, por conta do nosso orgulho, muitas vezes nós não olhamos para o lado e não percebemos que alguém próximo de nós está precisando de ajuda. E vamos quebrar esse orgulho, encontrar alguém em volta de nós que está precisando. Então, na sexta-feira, encontrar alguém para ajudar, para servir. Então nós temos aqui os 5 dias. Não se preocupem com as autoridades, segunda-feira. Segundo dia, eu tenho que servir. Coloque isso no seu coração e ore com esse propósito. Eu tenho que servir.
Terceiro dia, quem eu posso servir? Quarto dia, pensar em como quebrar o meu orgulho. E quinto dia, ou seja, na sexta-feira, encontrar alguém para ajudar, encontrar alguém para servir. 5 pontos, 5 propostas para a sua semana. 5 situações que podem mudar a sua vida, que podem modificar a forma não só da sua vida, como você também pode impactar a vida de alguém que está ao seu redor. Se você tiver feito como eu, colou os post-its aí na sua Bíblia, para você poder lembrar, para você abrir a sua Bíblia. Se você anotou no celular, volte no seu celular, estude isso e vamos fazer uma semana diferente. Vamos fazer uma semana de disposição para servir o Senhor Jesus. Servir o Senhor Jesus servindo outras pessoas. Servir o Senhor Jesus trabalhando em algo que proponha a palavra de Deus chegar no coração de outras pessoas. Não fique aí sentado, não fique aí parado. É óbvio que nós estamos com toda essa restrição, mas às vezes pegar o telefone e ligar para alguém, às vezes se dispor para orar por uma pessoa, às vezes entrar em contato, fazer uma chamada de vídeo e falar para alguém: eu pensei em você agora e eu quero orar com você. Isso é servir. Isso é levar a mensagem do Evangelho para outra pessoa. Você não precisa ficar parando com a pessoa e falar: vou ler a Bíblia inteira aqui para você agora. Não, leve um versículo, leve um único versículo. Muitas pessoas estão carentes da palavra do Senhor. Então sirva alguém levando a palavra, sirva alguém levando algo que essa pessoa precisa. E nós seremos pessoas diferentes. Nós seremos servos melhores, porque nós estaremos fazendo o nosso trabalho. Nós estaremos servindo o Senhor Jesus. E pode ter certeza, se você se propor a fazer isso durante a sua semana, você vai ter uma semana mais abençoada. Você vai ter uma semana mais cheia de paz. Porque, óbvio, você vai estar lendo versículos da palavra do Senhor e você estará refletindo sobre a palavra do Evangelho. E eu quero terminar a mensagem dessa noite falando sobre aquilo que você semeia, vai ser aquilo que você vai colher. Então eu quero te chamar aí lá para o livro de Gálatas, capítulo 6. Nós vamos fazer leitura aqui do livro de Gálatas, capítulo 6, dos versículos 6 ao versículo 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, o que Paulo está falando aqui para esses irmãos é justamente o que nós dissemos aqui nessa noite. Nós podemos semear coisas boas na vida de outras pessoas, porque aí nós vamos colher coisas boas, nós vamos ceifar coisas boas. E se nós levarmos isso, nós estaremos diminuindo o poder da nossa carne, porque nós estaremos deixando de pensar em coisas ruins, nós estaremos deixando de pensar em situações que podem estar nos levando para a corrupção, mas nós estaremos pensando aqui sobre coisas do Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Quando eu vou ceifar, quando eu vou colher, não importa. Não importa. O que importa é que se eu fizer o bem para alguém, eu estarei plantando algo de bom na vida dessa pessoa. Eu estarei servindo o Senhor Jesus com as minhas atitudes e com as minhas ações. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Em outra tradução diz aos domésticos da fé, ou seja, se você tem um irmão em Cristo que está necessitado, ajude-o. Se você tem alguém na sua igreja,
alguém que você conhece próximo a você, que é cristão e está precisando de ajuda, é um doméstico da fé, é um da família da fé, alguém que crê no mesmo Senhor Jesus, alguém que crê no mesmo Senhor Jesus, como o Senhor Jesus é verdadeiramente, aquele da palavra, aquele das escrituras, aquele que nós cremos, que nós acreditamos que veio e morreu por nós, e está nos dizendo essa palavra: vocês precisam servir, vocês precisam trabalhar no meu serviço. Não se preocupe, portanto, com as autoridades. Quem eu posso servir? Eu tenho que dizer, eu tenho que servir. Pensar em como quebrar o meu orgulho, porque muitas vezes para servir eu preciso me diminuir e eu preciso ter isso no meu coração, eu não posso ser orgulhoso. Eu preciso servir com o coração aberto e disposto a fazer aquilo que o Senhor Jesus quer que eu faça. Então, nós encerramos aqui nessa noite, repetindo: eu preciso encontrar alguém que eu possa servir. E com certeza há alguém precisando de você nesse instante. Com certeza há alguém que precisa da sua ajuda. Veja, perceba, e eu repito, precisa da sua oração, precisa da sua disposição, precisa de você, precisa de mim. E se nós orarmos e colocarmos diante do Senhor essa petição, o Senhor vai nos mostrar quem é que eu posso servir. E eu devo servir com o coração aberto, sem orgulho, sem pensamentos do que a pessoa pode ou não fazer em troca, ou que ela vai fazer ou não por mim. Não é assim que um servo se comporta. Eu devo servir, porque eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem, ela tocou no meu coração para eu trazer aqui para os irmãos e para os amigos, nesse culto que nós estamos fazendo aqui, que é mais um culto online que nós estamos fazendo por conta de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas tocou no meu coração porque nesse tempo todo que nós estamos vivendo essa situação, muitas pessoas estão precisando de alguém para ajudar. E eu e você, nós podemos fazer isso. Com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos. E o Senhor nos chama para isso. O Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para dizer isso para você nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando no seu coração também. E que você possa receber isso, levar para a sua semana. Como eu fiz aqui, eu anotei e coloquei aqui o post-it na minha Bíblia, para que eu possa me lembrar disso, para que eu possa refletir sobre isso. E é uma forma diferente, anotar, escrever, se você tiver no celular, digitar, mas que você reflita na palavra durante a sua semana. 4 versículos, irmãos, para 5 dias. Tenha isso no seu coração. Você pode ser um servo. E mesmo nesse momento que nós estamos passando, servir alguém é um momento que pode trazer alegria para o seu coração. E aqueles que servem sentem isso. Têm isso de verdade, sentem isso de verdade no coração. É uma alegria quando nós servimos alguém. Então que você tenha isso como uma diretiva para a sua semana. Proponho isso como uma proposta para a sua semana. Que a sua semana possa ser abençoada. Que a sua semana possa ser uma semana de paz. Que o Senhor Jesus possa tocar no seu coração e caso você ainda não o tenha como Salvador da sua vida, receba Ele como seu Salvador, porque é muito bom ter o Senhor Jesus vivendo ao nosso lado, nos carregando muitas vezes no seu colo. E é algo que é muito especial, nós vivemos dia após dia, de acordo com a palavra do Senhor. Essa é a proposta que eu tenho para vocês, irmãos e amigos. E eu agradeço demais pelo tempo que você esteve aqui conosco. E agradeço mais uma vez a direção da nossa igreja, o irmão Rogério, ao nosso pastor José Roberto Ribeiro, a irmã Esther, o nosso abraço, a nossa saudade desse tempo que mais uma vez nós estamos com essas restrições, mas nós sabemos que o Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele está conduzindo tudo e nós confiamos plenamente no seu poder. Enquanto crentes, enquanto cristãos no Senhor Jesus Cristo, nós temos
à disposição a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, dia após dia, e nós temos a missão de servir. Sirva, irmão, sirva, amigo. Reconheça que isso é algo que nós podemos fazer e que a nossa semana possa ser ricamente abençoada. Feche seus olhos nesse instante, nós vamos orar, encerrando esse culto. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de refletirmos sobre Tua Palavra, sobre nós falarmos e estudarmos sobre textos bíblicos e que toda essa semana nós possamos refletir sobre os versículos que nós lemos hoje, que nós possamos refletir sobre aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E eu tenho a certeza absoluta que o Teu Espírito Santo tocará no coração de cada um que ouviu essa mensagem e cada pessoa fará a diferença na vida de uma outra pessoa. Que o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai, nós temos a certeza disso, e que as nossas vidas possam ser usadas para chegar com a palavra do Senhor em outras vidas e tocar em outros corações. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, amigos, todos que nos acompanharam aqui nesse culto. Digo novamente, nós estamos aqui hoje, dia 21 de março, e esse vídeo ficará aqui à disposição se você quiser assistir depois ou quiser compartilhar com alguém. E nós podemos voltar na próxima semana, se as autoridades liberarem, retomamos o culto presencial na nossa igreja, como nós já havíamos retomado, mas eu te convido também para acompanhar os outros vídeos aqui do nosso canal. Nós temos várias mensagens de todo o ano que passou, nós temos muitas aulas ministradas para as crianças, nós temos muitas aulas ministradas pelo nosso irmão Rogério para adultos. Então, se você quiser um estudo bíblico, temos aí um acervo com muito material para você acompanhar. E também hoje de manhã foi disponibilizada também uma lição que nós estamos aí estudando o livro o livro de Gênesis, e você também pode acompanhar junto conosco esses estudos. Nós retomamos agora de forma online, então você pode acompanhar juntamente conosco, e esse vídeo está disponível também aqui no nosso canal. Então, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, nós nos vemos na próxima semana e tenha uma excelente semana na paz do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus. Boa semana.